Olá, turma que gosta do manejo da pastagem e vem acompanhando os vídeos do Nepral. Semana passada vocês acompanharam a enquete e ganhou o vídeo 2, que apresenta uma visão macro do manejo da desfoliação. Espero que goste. Então nós temos agora um modelo de exploração da planta, né? Então nós temos aqui uma situação, o que nós chamamos de erro conceitual de manejo, né? Então eu estou trabalhando na média nacional, com o porte da planta bastante reduzido. Então eu não tenho, por exemplo, ajuste de carga e em alguns momentos do ano a carga animal acaba sendo superior à capacidade de suporte da planta forrageira, tá certo? Então isso aqui normalmente é a situação que mais ocorre na prática, tá? Então nessa situação que nós chamamos de média nacional, então está errando o manejo porque a planta está sendo super pastejada, eu vou ter um dossel forrageiro, né, um pasto com porte reduzido, massa reduzida. Por um lado eu tenho percentualmente muita folha, né, porque eu não dou oportunidade para a planta formar haste, né, muitos perfis, então a planta tenta compensar a baixa tamanho com um grande número de indivíduos, né, e um alto valor nutritivo. Então, na verdade, é uma situação onde o que a gente percebe é que a planta está tentando sobreviver a uma condição de superpastejo, né? Obviamente que isso aqui existe um limite para que a planta consiga permanecer nessa área sem degradar, né? Então é muito curto esse espaço de tempo. Uma outra situação seria manejar a planta também de forma equivocada, né? Trabalhando na média nacional, onde eu estou explorando plantas além da sua altura de manejo. Isso aí seria um outro problema também, né? E nessa situação, eu teria plantas de porte alto, um dossel alto, elevada massa, mais como a presença dos componentes como e material morto mais presentes, poucos perfilhos e baixo valor nutritivo, tá? O que é interessante aqui é que tanto na média nacional com porte alto como na média nacional de porte baixo, os manejos estão equivocados e acabarão prejudicando tanto a planta quanto o animal, tá? Então essa concepção é importante que se tenha, né? Quando a gente fala então de manejo adequado, aí sim nós teríamos os dois modelos que nós apresentamos. Um baseado na quantidade e qualidade de forragem, e aqui eu tenho que respeitar as alturas de máxima e mínima, e outro uma condição que normalmente, por definição, nós temos chamado de ajuste fino, e nesse caso específico eu já terei alturas específicas tanto para a entrada como para a saída para as diferentes plantas forrageiras, tá certo? Então são conceitos bem diferentes de exploração, né? Graus de dificuldade extremamente diferentes também, né? Então talvez aqui seria um primeiro momento para quem está em um desses dois modelos de exploração da planta forrageira, entraria numa situação de respeitar quantidade e qualidade, né? E aqui especificamente limites de altura máxima e mínima. Então eu não posso exceder a altura máxima porque eu desencadeio, intensifica a produção de haste e material morto. E eu não posso ultrapassar de uma altura mínima, senão a área foliar acaba sendo muito reduzida e, consequentemente, a produção de assimilados não é suficiente para a manutenção da planta na área, tá certo? Então esse seria um modelo mais simples, mais fácil de ser alcançado, obviamente que não tem as mesmas respostas observadas aqui no ajuste. Mas nós temos outra opção de manejar a planta forrageira, né? E aí, além da quantidade e qualidade, a gente já começa a falar bastante da questão da estrutura do pasto, né? E essa estrutura do pasto está muito relacionada com a distribuição dos componentes morfológicos da planta. E esses componentes, a proporção desses componentes, por um lado, interfere muito no comportamento digestivo dos animais em pastejo, ou seja, na facilidade ou dificuldade que o animal vai ter para a apreensão de forragem, assim como interfere na eficiência do crescimento da planta, tá? E nesse modelo agora, em vez de paradoxo,
né, a gente enxerga muito como sinergismo, tá certo? Então eu vou manejar o animal numa condição específica da planta que vai beneficiar o crescimento da planta, além de beneficiar a produção, o consumo instantâneo dos animais em pastejo. Então esse é um novo modelo que tem sido utilizado, né? Não com a palavra sinergismo, né? Mas hoje quando vocês observam uma referência orientando a meta de pastejo do animal baseada na altura, né? Essa filosofia, esse conteúdo está sendo levado em consideração, tá certo? Então isso aqui é bastante interessante nesse ponto aí. E aí, gostaram? Salve e indica um amigo.